Humilhai-vos, pois, perante a potente mão de Deus, para que, ao seu tempo, Ele possa vos exaltar, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. 1 Pedro, capítulo 5, versos 6 e 7. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal Gotinhas da Verdade e vamos dar continuidade à nossa série de estudos sobre as 7 igrejas da Ásia. E hoje a gente começa a segunda das 7, a igreja em Esmirna. Não esquecendo de que estas 7 igrejas que existiram ali nas proximidades da Turquia, e entre estas 7 que estavam numa região ali em torno de 80 quilômetros, Jesus escolheu estas 7 como modelo da igreja dele, que se sucederia ou sucederiam em séculos posteriores, até hoje, aliás, até a sua volta. E das 7 igrejas, você já sabe que apenas 2 que não tiveram nenhuma reprimenda, Esmirna e Filadélfia. A gente vai apresentar no vídeo de hoje, na íntegra, a carta escrita à igreja em Esmirna. Vejamos então Apocalipse capítulo 12, versos 8 a seguir. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens que sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Bem, pelo que estamos vivendo, aliás, que estamos vendo, são múltiplas as lições que a gente vai aprender nesta pequena carta.
Conforme já aprendemos, Jesus tem a maneira comum de saudar a todas as igrejas. Nesta saudação, ele aparece sempre com alguns daqueles atributos com que ele foi visto naquela visão que João teve dele glorificado. Aqui ele aparece com aquela expressão que nos deixa admirados. Isto diz: aquele que esteve morto e reviveu. Bem, isso a gente já discorreu lá na visão. O único que pôde dar este testemunho, esteve morto e reviveu, continua vivo, porque você sabe que não apenas Jesus aparece a sua história de ressurreição na Bíblia. A Bíblia revela pelo menos 10 ressurreições, mas a de Jesus foi diferente. Os demais ressuscitaram, mas depois de algum tempo de vida, eles morreram e nunca mais. Jesus, no entanto, ele ressuscitou dentre os mortos e ele vive para todo sempre. É por isso que lá na saudação, Apocalipse 1, verso 6, é dito, aliás, no verso 5, aquela expressão da parte de Jesus, a fiel testemunha, o soberano sobre os reis da terra e o primogênito dos mortos. Isto é, o primeiro a ressuscitar e nunca mais morrer. Ele vive e vive para sempre. Aleluia! Então, a igreja de Esmirna, ou na igreja de Esmirna, a carta a ela dirigida foi com esta expressão de glória, esta expressão de vitória. Isto diz aquele que esteve morto, mas reviveu. Isso nos leva ao capítulo 1, versos 17 e 18. Não temas, eu sou o primeiro e o último. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Aleluia! E tenho as chaves da morte e do Hades. Então,
ele continua repetindo, confirmando a grande verdade da sua morte e da sua ressurreição. Na continuidade da carta, nós veremos que coisa linda. Conheço as tuas obras, a tua pobreza, mas tu és rico. Conheço a tua tribulação. É difícil ser pobre sem passar por tribulações. E ainda tinha mais. A igreja tinha no seu interior aqueles que se gabavam de serem judeus. E Jesus, que sempre foi, claro, cheio de autoridade na sua postura de ensino, ele disse: esses falsos judeus não passam de sinagogas de Satanás. Vamos parar por aqui, mas amanhã a gente vai ver mais sobre esta carta, que embora diminuta, mas cheia de mistérios. Fiquem, pois, na bênção e na graça do Senhor. Amém e amém.